Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Cláudio. Hoje nós começaremos aqui um bate-papo sobre a Lei do Inquilinato, a Lei 8245 de 91, uma lei que vai completar agora no final do ano 25 anos, uma lei importantíssima para o mercado e que nós usamos todos os dias aqui, os nossos corretores, nossas corretoras, nos baseamos nela para fazer o nosso trabalho. Então, hoje nós vamos tratar do artigo 1º ao artigo 4º da Lei do Inquilinato, tá ok? Espero que possa ser útil, que vocês gostem e sigam-nos nas nossas redes sociais. Selfspin, a número 1. O primeiro artigo é o artigo que inaugura aí a Lei do Inquilinato, o artigo 1º, que diz o seguinte: a locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nessa lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais as locações de imóveis de propriedade de União, Estados e municípios e suas autarquias. Então essas são as exceções. Segunda exceção, as vagas autônomas de garagem e espaços para estacionamento de veículos. Os espaços destinados à publicidade. Em aparte hotéis, residências ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares aos seus usuários, como tais sejam autorizados a funcionar. E, letra B, o arrendamento mercantil em qualquer das suas modalidades. Porém, logo no início do artigo, nós temos a primeira exceção. Qual é a primeira exceção? Os imóveis que não são considerados urbanos. E aí nós temos aí uma questão que há alguns entendimentos divergentes. Nós nos filiamos ao entendimento que para você diferenciar o imóvel se ele é urbano ou é um imóvel rural, não basta que você veja lá, pagou IPTU é urbano, pagou o ITR, que é o imposto rural, ele é rural. Não é isso, tá? O nosso entendimento é a utilização, a finalidade que você está dando àquele imóvel, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu vou dar o exemplo aqui, tá ok? Então, galera, como é que a gente pode distinguir essa questão? Nós entendemos, então, que se um imóvel é alugado numa área rural, que paga ITR, mas para moradia de uma família, a família vai simplesmente morar naquela casa. Aquela casa está dentro da fazenda e a família vai morar. Aplica-se a Lei do Inquilinato. Por outro lado, aqui em Niterói, todo município de Niterói é urbano. Nós não temos área aqui que é uma área rural. Mas se a gente aluga um imóvel aqui, um terreno, alguma coisa, para criação de gado, criação de aves, alguma coisa, essa locação ela não será regulada pela Lei do Inquilinato. Por quê? Ela é considerada uma locação não urbana, ok? Então essa é uma exceção muito importante. Em regiões onde há um limítrofe ali muito pequeno entre o rural e o urbano, tá? As outras exceções, elas estão praticamente elencadas aqui na Lei do Inquilinato, então basta que você leia. Então se você vai alugar, por exemplo, uma vaga de garagem no seu prédio, não é a Lei do Inquilinato, é o Código Civil. Você vai alugar um aparte hotel com serviços de camareira, serviços de quarto, é o Código Civil, ok? Então, essa é a primeira dica que a gente dá na interpretação do artigo 1º da Lei do Inquilinato, tá? E aí a gente já parte para o artigo 2º, que trata da solidariedade. Como nós falamos aqui, nós não vamos entrar nas matérias a fundo. Aqui será uma coisa bem curtinha para que você possa ter esta noção ampla de cada artigo da lei e o que diferencia. Lá nas nossas redes sociais nós vamos ter isso tudo um pouquinho mais esmiuçado em um documento que nós vamos colocar lá, falando de cada artigo. Então se você tiver interesse, curte lá nossas redes sociais, dá uma olhada que vai estar lá o documento lá, listando tudo aquilo que a gente vai falar aqui, ok? Então vamos continuar. O artigo 2º trata da solidariedade. Vamos ler o artigo? Artigo 2º, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares, presume-se locatários ou sublocatários. Está lá no parágrafo único. Vamos dar ênfase aqui ao caput, que é sobre a solidariedade. Nós sabemos que é regra de direito que a solidariedade ela não se presume, ela tem que estar escrita. Então, a própria Lei do Inquilinato, ela determina que, embora não esteja escrita no contrato de locação, as partes que nele
estão presentes são solidários. Exemplo, tem mais de um locador, 2 locadores, irmãos, sócios, alguma coisa. Eles estão lá no contrato de locatário, fulano e ciclano, eles são solidários. Se o locatário precisar citar um deles, ou os 2 numa ação, basta que essa citação seja feita a um e esse responderá por toda a obrigação contratual, independente de ter 2 locatários. A mesma coisa ao contrário. Se o locador ele quiser cobrar a dívida, tendo 2 locatários, ele pode escolher um só. Ele não precisa citar os 2 locatários, ele pode dispensar um dos locatários. E esse exemplo é o mais prático possível, porque às vezes a gente não acha o segundo locatário. Então o locador pode citar apenas um. Então a solidariedade ela é muito importante, tá ok? Agora nós vamos tratar aqui, pessoal, de um outro artigo muito importante na questão da lei do inquilinato, que ele é o artigo que trata da vênia conjugal. É o artigo 3º da lei. Vamos dar uma lida? O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo da vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Então, esse dependendo da vênia conjugal, ele coloca o seguinte: se o contrato de locação for de 9 anos, ele não precisa ser assinado pelos 2, se for um locador casado. Agora, se o contrato for de 10 anos ou mais, é necessário que o outro cônjuge assine o contrato de locação para que ele possa ter validade pelo período. Isso é muito comum em contratos feitos para a indústria. Uma indústria ela não vai fazer um contrato de locação de 5 anos. Ela vai fazer investimentos que esse contrato de locação pode ser de 50 anos. Então é importantíssimo que você veja se o locador é casado e a esposa, ou vice-versa, se a esposa estiver alugando e for casada, o esposo tem que assinar o contrato de locação para que ele tenha validade pelo período que sobejar 10 anos. Aí, se isso não acontecer, o contrato é nulo? Não. Só que, após os 10 anos, esse cônjuge que não anuiu na locação, ele poderá denunciar a locação. Tá? Existe aí uma dúvida com relação a essa questão da vênia conjugal sobre o regime de bens. E se esse locador ou locadora for casado pelo regime da separação total de bens? É necessária a vênia conjugal? Nós entendemos que sim. Por quê? Porque o objetivo da lei não é proteger o patrimônio, né? Então, lá no artigo 1647 do Código Civil, trata que a vênia conjugal é necessária em outros regimes. Se o regime for o da separação total de bens, não seria necessário. Por exemplo, o fiador. O fiador é casado sob o regime da separação total de bens. Ele não precisa da outorga octiória. Agora, no regime da comunhão parcial e nos outros, é necessário. No caso aqui, nós entendemos que o objetivo da lei é preservar aí o direito de uso, ou seja, a entidade familiar e toda a programação que essa entidade familiar faz para o uso daquele imóvel. Então, se uma parte aluga o imóvel por 50 anos sem anuência do outro, mesmo pelo regime da separação total de bens, nós entendemos que é necessária a vênia conjugal. E é até uma medida de cuidado. Você, corretor, corretora de imóveis, advogado, tome esse cuidado para não ter que discutir isso lá na frente depois. Tá ok? Então, pessoal, eu acho que nesse caso prevalece aquela regra de direito, mais uma vez uma regra geral de direito. A lei especial, ela tem força sobre a lei geral. E a lei especial determinou que é necessária a vênia conjugal. Tá ok? E aí aqui o nosso último artigo. Mais uma vez, nós temos aqui um encontro bem curtinho, nada de ficar entrando muito em detalhes de jurisprudência, não é esse o objetivo. Se você precisar de mais alguma informação, mais uma vez, entra nas nossas redes sociais, faz lá um comentário, tenta tirar sua dúvida lá que a gente vai responder. E esse material que eu falei para vocês, é um material que nós preparamos com bastante carinho, que está aqui, ele será disponibilizado para quem tiver interesse. Basta entrar, vai ter um link aqui embaixo e você clica lá e aí você vai receber esse materialzinho e todos os outros. Por quê? Nós estamos iniciando esse projeto.
Esse é o primeiro vídeo de um projeto que vai tratar dos 57 primeiros artigos da Lei do Inquilinato. Ou seja, os artigos que dizem respeito ao direito material. Nós não comentaremos aqui nesse programa que nós estamos iniciando hoje do direito processual, porque esse não é um programa voltado para advogado, que aí é a lei processual, que está lá, as normas processuais estão lá na Lei do Inquilinato. Então vai ser do artigo 1º ao 57, tá ok? Então vamos lá. O 4º artigo da Lei do Inquilinato, tá? Esse sim é muito comum. Esse é um artigo do dia a dia, que trata sobre o quê? Sobre a retomada antecipada do imóvel, tá? Ou a entrega antecipada do imóvel pelo locatário, tá? Então diz lá o artigo 4º da Lei do Inquilinato. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A, então já temos a primeira exceção aí. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulado. Aí vem o parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador privado ou público para prestar serviço em localidades diversas daquela do início do contrato. E se notificar por escrito ao locador com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Ok? Então vamos tentar resumir tudo isso aqui que falou o artigo 4º. Então, o primeiro resumo é o seguinte, pessoal. O locador não poderá denunciar o contrato antes do prazo previsto, tá? Isso é fato, a não ser com as exceções lá do artigo 9º. Nesse documento aqui tem essas exceções. Por exemplo, mútuo acordo. Se as partes fizerem um mútuo acordo e o inquilino não cumprir esse acordo de entrega do imóvel, aí sim o locador poderá exigir a saída dele. Inadimplência e outros que estão lá, tá? A outra exceção, o próprio artigo já diz aqui, né? Mas não fala sobre a retomada do imóvel. É do artigo 54A, que ele deveria estar, na verdade, no parágrafo único, que ele fala da multa, da cobrança da multa, tá? Então, pessoal, esse artigo aqui, o artigo 4º, a exceção do inciso 54A, ele trata da cobrança da multa. E o que é isso? É nos casos do build-to-suit. O que é o build-to-suit? É aquele cara que constrói o imóvel para ser alugado. Então o locador tem um terreno, ou então tem uma casa pequenininha, e alguém fala para ele, olha, eu quero usar esse terreno aí, mas eu preciso da construção. Você constrói para mim? Ah, construo. Então esse contrato, ele tem regras especiais, que estão lá no artigo 54A. Então nesse caso, como o locador, ele investiu para poder construir aquilo que o inquilino pediu, da forma que o inquilino pediu, aí muda essa regrinha. Qual regrinha? O da multa, que é a multa proporcional, tá? Então, resumindo, o locador não pode pedir o imóvel, a não ser com as exceções lá do artigo 9º, tá? E o locatário? Aí já vamos para o parágrafo único. Se ele quiser sair antes, ele poderá sair, mas ele tem que pagar a multa, ok? Então, ele tem que pagar a multa proporcional. Como é que é essa multa proporcional? Vou dar um exemplo mais simples. O locatário tem uma multa de 3 aluguéis. Ele cumpriu metade do contrato e pede para sair. A multa dele cai para 1,5 aluguel. Metade da multa proporcional. Essa proporcionalidade tem que ser feita de acordo com o caso. No caso do build-to-suit, tá? Nós falamos agora, o locador poderá cobrar o tempo integral que falta de locação, porque ele fez investimentos. Só nesse caso. Nos demais casos, não. Tem que respeitar o que a lei diz, tá? E aí o parágrafo único, ele trata de uma outra exceção a essa cobrança da multa, mas não fala de que o locador poderá pedir. A cobrança da multa, ela poderá ser dispensada caso o locatário prove que o empregador dele transferiu de local de trabalho. Essa transferência, pessoal, tem que ser uma transferência que impossibilite o locatário usar esse imóvel. Nós estamos em Niterói.
o locatário trabalha no Rio. E aí o locador dele transfere ele para, vamos dizer, Duque de Caxias. Quem trabalha no Rio consegue trabalhar em Duque de Caxias. Tem entendimento que diz que isso não tem exceção da multa. Ah, não, o cara trabalha no Rio e é transferido para Paracambi, ou para Itatiaia, ou para uma cidade mais distante, tá? Mesmo aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Fica meio que difícil você vir e voltar a Niterói todos os dias trabalhando em Itatiaia. Então, esse é o objetivo da lei. Proteger aquele locatário que, sem ele querer, ele tem que fazer uma mudança forçada de local de trabalho, tá? Então, para isso, tem que ter a comprovação e tem que ter um empregador, a figura do empregador. Ah, eu sou autônomo e decidi trabalhar em Itatiaia. Você vai ter que pagar a multa. Tá ok, pessoal? Então, aqui, mais uma vez, nós temos aqui, muito explicadinho aqui, de uma forma até mais calma, melhor, as questões que nós tratamos nesse vídeo de hoje, ok? Espero poder ter ajudado você, corretor, corretora de imóveis, para que você possa desempenhar a cada dia melhor a sua função. Esse é o primeiro de uma série de vários vídeos. No próximo nós trataremos do artigo 5º ao artigo 8º, artigo muito importante, que trata da venda do imóvel. E muita gente confunde o direito do locador denunciar o contrato de locação quando ele vende o imóvel, que na verdade não é ele que tem esse direito. A venda, pura e simplesmente, enquanto não efetivada, não quebra o contrato, tá? E é muito comum também a gente ver aí, pessoal, cláusula no contrato de locação dizendo que o locador poderá denunciar. Essa cláusula da Tavênia, ela é nula. Por quê? O artigo 45 da lei diz lá, qualquer cláusula que vise ilidir os objetivos dessa lei, ela é nula. Então o locador não pode pedir o imóvel se não houver nenhuma infração ou qualquer situação que a lei permita, ok? Então, mais uma vez, eu sou o Luiz Cláudio, daqui a pouco a gente já está colocando no ar aí o próximo vídeo, assista, curta, vai lá, dá o seu joinha, comente, tire as suas dúvidas, e se tiver interesse de baixar esse material, vai lá também que vai ter um lugar para você baixar esse e os outros materiais que nós vamos publicar até o artigo 57 da lei, ok? Um forte abraço, bons negócios a todos.